Bom dia, gente. Segunda-feira, 13/10, são 5h26. Acordei 5 horas e até acordei um pouco antes, na verdade, mas eu levantei às 5 e voltamos à rotina de estudos. Fiz um cafezinho com leite hoje da manhã. Não tá a melhor coisa do mundo, mas não quero comer nada porque aí eu tomo muito tempo, sabe? Então eu vou comer mais tarde antes de começar a trabalhar. Já vou estudar hoje da manhã Direito do Trabalho, que é onde eu parei, né? Desde que eu parei de estudar pro TRT e comecei a revisar pro CNU. Então já tô aqui com meu caderno de erros aberto e o Anki também. Gente, olha o Anki, quanta coisa. Mas vamos, né? Vamos atrás do prejuízo. E é isso, vou começar aqui e bora. Eu descobri que se eu ponho uma musiquinha de fundo e falo por cima, o YouTube não lê como direito autoral. Então vai essa batida de Iguaria da Luísa Sonza, que é uma música que eu gosto muito, apesar de não ter o hype que ela merece. Acho essa batida uma delícia. Eu tô aqui sem rumo, travada e perdida. Hoje me deu medo da vida. Hoje eu senti falta de você, de te amar por telepatia. Bom dia, gente. Já nasceu o sol aqui. Deixa eu mostrar. Diazão. Estudei 2 horas hoje da manhã, são 7h30 agora. Estudei Direito do Trabalho, então praticamente só revisei. Revisei meu Anki, meu caderno de erros, e aí eu terminei o PDF de terceirização, que era o que eu tinha deixado, ainda não tinha finalizado, e depois ainda faltavam uns 15 minutos, aí eu pensei assim, cara, eu não vou começar novo PDF, eu vou fazer lei seca. E aí eu fiz uma leitura da lei seca, praticamente dos artigos que falam sobre os deveres do empregador na hora de fazer as anotações na carteira, né? Então, é isso. Vou comer uma coisa que eu tô morta de fome. E aí 8 horas já começo a trabalhar. Mas que bom que eu consegui estudar hoje. Gente, hoje foi muito puxado. Eu mal consegui ir ao banheiro. E agora eu vou sair pra dar uma corrida, porque tá osso aqui. Corri 5 km, mas assim, corri, sabe? Botei tudo pra fora. A loucura desse dia, que eu venci. Não, tipo assim, mas eu venci, mas amanhã pode ser muito pior. E aí depois eu ainda passei no mercado. E aí o mercado fica a 1 quilômetro mais ou menos aqui. Então tem que ir fracionado, porque a gente não tem carro, então tem que carregar tudo pra casa na mão. Eu vou mostrar aqui o que eu comprei. Comprei rúcula, que eu gosto muito de rúcula no sanduíche. E arroz. Eu tô comendo arroz integral agora. Porque eu nunca gostei muito de arroz. Mas do sabor do arroz integral eu gosto. E aí eu comprei aqueles dias, eu gostei. Aí agora eu tô comendo só arroz integral. Comprei suco de uva, que eu amo. E banana. Não investi muito em fruta esse mercado, porque fim de semana eu vou ir nos meus pais, né? Então não adianta comprar muita coisa aqui porque vai estragar. Aí eu comprei um requeijão, queijo e um pedação de melancia, que eu tô com muita vontade de comer melancia, sério. Depois de correr, comprei um panetone também, que eu sou do time que ama panetone, então melhor época do ano tá chegando. Então 7h30, olha, eu acho que não são 7, são 7h15, acho que dá pra estudar ainda, hein? Eu acho que eu vou estudar mais um pouquinho. Vou tomar um banho, fatiar minha melancia e acho que eu vou estudar um pouco. Eu amo a primavera e o verão por muitas razões, mas uma delas é que eu consigo comer frutas mais de boa, porque
Eu sou muito traumatizada nos meus dentes, sabe? Eu sofri muito quando eu era pequena, assim. Muito, tipo, tive que fazer cirurgia pra puxar dente pra baixo. Um horror, assim. E SUS, né? Então, assim, tinha que ir pra Porto Alegre, aí eu ia pra PUC no dentista, que aí tu é... como é que é? Tipo... cobaia lá dos dentistas que estão se formando, né? Da odontologia. E aí eu sofri muito. Assim, não porque eram péssimos dentistas, pelo contrário, eu sempre fui muito bem tratada lá. Eu carrego pessoas na minha lembrança até hoje. Mas é porque eu era uma criança, eu era pequena, então doeu. Assim, eu sou muito traumatizada nos meus dentes, eu tenho muita sensibilidade, mas muita, assim. Eu não consigo nem enxaguar minha boca às vezes quando eu escovo os dentes com a água, assim, de tanto que dói. E aí no inverno eu não consigo comer fruta, porque as frutas são geladas, sabe? Tipo, o suquinho da maçã, da melancia. Melancia não tem no inverno, né? Mas, sabe, laranja, que eu amo muito laranja, e só tem no inverno, né? E aí agora acabei de devorar minha melancia, eu comi tudo mesmo. Cara, esse pedaço custou R$ 5, gente, e eu tô assim, explodindo. E aí eu fico pensando assim, cara, que maravilha, né? Por R$ 5 você consegue comer um troço que é saudável. Eu tô estufadíssima. Gente, eu não tenho educação, né? Tem mentira, tenho sim. Já tô aqui. Melancia já deu uma baixada, então vai dar pra concentrar pra estudar. Eu vou estudar raciocínio lógico agora, né? E aí, como é que eu vou fazer? Porque eu tava estudando pro TRT. Só que eu tô assim, eu tô no tópico 3 ainda, de equivalências e negações, que eu nem terminei ainda. Mas, como é que eu vou fazer? Agora eu vou direcionar um pouquinho pro TJ, porque vai cair muito raciocínio lógico, mas eu vou seguir estudando a mesma coisa, né? E aí o que eu vou fazer é, esses PDFs que eu já estudei, que são 3 até agora, baixei eles do curso do TJ e eu vou fazer essas questões que são da FGV pra ver como é que eu tô e como é que eu me saio. Ai, meu Deus, vamos lá. Depois eu venho contar pra vocês como é que foi. Na terça-feira acordei 5 horas também para estudar. Eu continuei as questões de raciocínio lógico naquele esqueminha de revisão que eu tinha explicado para vocês e fui super bem, fiquei feliz, mas óbvio, né, não consegui ainda fazer o PDF de negações e equivalências, que eu acho que vai ser mais pegado, mas sobre as questões de estrutura lógica, achei as questões da FGV muito de boa. Ao longo da terça não consegui estudar mais nada, porque o trabalho está muito puxado. E fiquei me questionando até que ponto eu tomei a decisão certa de colocar mais um médico no meu portfólio, porque eu não estou conseguindo estudar mais nada enquanto eu trabalho. Então é uma decisão que está me pesando um pouco. Quarta-feira, são quase 7 horas da noite e hoje foi mais um dia agitadíssimo, não tive nem tempo de almoçar. Tô tentando me alimentar mais saudável, mas hoje eu fui obrigada a comer um pastel na hora do almoço. Então, tá muito pegado no trabalho, não tô nem tendo tempo de tomar banho no meio do trabalho, que era uma coisa que eu fazia antes, sabe? Então, fases da vida. E fui ao mercado agora há pouco, carregando minhas sacolas e não acordei às 5 horas hoje, então não consegui estudar. Eu estudei 20 minutos hoje, pra falar a verdade. Mas eu vou ir pra casa agora fazer meu almoço. E aí eu quero estudar as 2 horas que eu não estudei hoje, né? Porque eu não acordei cedo. Então, bora. Bom dia, gente. São 5h30 agora, eu acho. Fiz um café com leite. Acordei com muita dificuldade hoje de manhã, mas tô feliz que eu acordei. Eu tava pensando que agora eu tenho que acordar às 5 horas da manhã pra conseguir estudar pelo menos 2 horas ao longo do dia. Então, o que anteriormente era, se eu quiser estudar 4 horas, eu tenho que acordar às 5. Agora se eu quiser estudar 2, eu tenho que acordar às 5. Então, eu preciso
reprogramar meu planejamento, né? E aceitar que essa é a condição que eu tô hoje por conta do meu trabalho. Então, assim, zero opção. Agora é zero opção, sabe? Zero opção não acordar às 5 horas. Essa semana foi muito difícil porque acho que eu ainda não tinha concebido isso. Ó, gente, eu baixo um PDF com as questões, né, do Anki. E aí eu vou resolvendo blocos de 10, 20 questões, enfim. E aí eu deixo a tela do meu notebook assim, de um lado eu deixo as questões, e aí, por exemplo, eu resolvo 10 questões no PDF, e aí depois eu vou ir resolvendo as questões aqui. E aí, se eu vejo que eu tô em dúvida com alguma, eu já marco aqui, ó. Por exemplo, aqui eu botei um K, ó, K de Anki. Então essa aqui tem que ir pro Anki porque eu tive dúvida. E aí, antes de resolver, eu já tiro um print. Por isso que eu gosto muito desse navegador, que é o Edge, porque tu tem essa opção já aqui, só clicando no botão direito, né? Se tu usa o Chrome ou qualquer outro, tem que baixar essa captura de tela e eu não gosto muito. E aí eu colo aqui, aí embaixo eu já escrevo, e aí eu já adiciono. Isso aqui é a minha fichinha do Anki, né? Aí eu alimento assim o meu Anki. Eu resolvi umas 30 questões de gerenciamento de projetos e aí eu fui para gestão de processos. Eu vou estudando administração assim, em matérias diferentes mesmo. Porque são matérias que eu já vi toda a teoria, mas no CNU eu vi que eu errei muita questão, então eu preciso fazer mais questões de administração. Porque eu tava com excesso de confiança, eu acho que... Porque nos outros concursos que eu fiz depois, eu fui bem, mas eu acho que é uma matéria que tem que ficar estudando de uma forma bem atualizada, sabe? E aí agora eu tô indo para processos e eu resolvi 11 questões até o momento. E resolvi as do CNU, né? Que eu errei. E, meu Deus, que ódio que dá. Tipo, que ódio que dá. Sério. Eu errei 2 questões de processo, assim, que eram básicas. Que era só eu lembrar do básico, assim, que processo é horizontal, ele envolve toda a organização. Se eu lembrasse disso, eu teria acertado. E a outra é não tentar achar pelo em ovo, porque teve uma questão que ele perguntou sobre melhoria de processo. Eu até vou mostrar aqui. Essa aqui. Essa questão aqui eu errei. Por quê? Porque o enunciado fala aqui de melhoria contínua. E quando ele falou de melhoria contínua, qual foi a primeira coisa que eu lembrei? PDCA. Planejar, plan, do, check out. Planejar, fazer, controlar e agir sobre as correções que tu encontrou no controle, né? Então eu já pensei assim, cara, é conferência, aprovação nas etapas de trabalho e garantindo entrega sem erros. Nossa, esse aqui tá muito errado, não acredito que eu marquei isso. E era A, óbvio que era A. Então, doeu errar essa. Mas tudo bem, né? Faz parte. Gente, eu tô muito descabelada, mas aceitem que é assim, tá bom? E é isso, eu estudei 1 hora, até agora são 6h30. E aí eu preciso estudar mais 20 minutos da DM. E aí eu vou ter 40 minutos ainda e eu vou ter que estudar 2 horas hoje da manhã. Tô quase feliz que eu acordei. No sábado peguei uma carona pra Tupandi pra visitar minha família e no caminho me tranquilizei um pouco assim. Ao longo dessa semana eu fui concebendo que minha jornada de estudos agora é reduzida por conta do meu trabalho mais puxado. Passei a considerar acordar 4 da manhã para dessa forma conseguir estudar 3 horas antes de trabalhar. E aí quando das 6 da tarde eu desligo as telas. Seria até bom para fazer uma higiene do sono e tal. Não é algo que eu bati o martelo ainda, mas vou pensando, inclusive nesse período que eu ficar aqui. Como vocês sabem, aqui eu não consigo estudar tanto, porque eu também quero passar tempo com a minha família, meus amigos.
Então a próxima semana não sei direito como vai ser, mas eu vou tentar estudar pelo menos 2 horas todos os dias, nem que seja depois do trabalho. É que eu não consigo acordar às 5 horas, porque se eu acordo meu pai escuta, e aí meu pai acorda às 5 horas também, aí ele quer que eu tome mate com ele, e aí eu fico... É difícil pra mim dizer não, sabe? Porque eu tô aqui tão pouco. Eu fiquei mais que 2 meses sem ver eles, porque teve concurso e várias coisas acontecendo que vocês acompanharam, né? Mudança no trabalho. Eu passei por muitas coisas nos últimos meses. Emoções intensas que desestruturaram aspectos basilares da minha vida. E isso me causou ansiedade. Mas eu botei pra mim que eu vou viver um dia de cada vez. Eu vou tentar dar o meu melhor todos os dias, ainda que não seja o tanto que eu gostaria. Mas eu vou saber que eu tentei, que eu fiz o que eu pude por mim pra me manter fiel a mim mesma. Oiê, domingo, 11h50 da manhã. Tô sozinha em casa, meus pais foram pra uma festa da comunidade. E como vocês viram, eu cheguei ontem a Tupandi. E, nossa, eu dormi assim muito essa noite. Eu sinto que eu recuperei um bom tempo de sono, sabe? Essa noite eu quero dormir cedo de novo. Talvez amanhã eu teste acordar 4 da manhã, interessante, eu vou pensar isso ao longo do dia. Mas hoje eu quero estudar. Eu vou aproveitar que eu tô sozinha em casa, no silêncio. É domingo, não preciso trabalhar, não marquei nada com ninguém. Então, eu vou estudar 4 horas hoje. Faz muito tempo que eu não faço isso, mas eu vou tentar. E olhei o meu planejamento aqui. Eu vou estudar Direito Constitucional, 1h20. E depois eu entra a redação do CNU, que eu coloquei no meu ciclo de estudos, né? Então eu vou começar a estudar para redação, que assim é muito provável que eu vá ser chamada. Eu coloquei a nota no olho na vaga, né? E eu ainda não acredito. Eu olho e penso, não pode ser. Mas acho que sim. Então vou começar a estudar para o CNU também. Oi, domingo à tarde, já estudei 1h20 de constitucional e 1 hora para redação. Como que eu estudei para redação? Agora eu fui entender mais ou menos como vai ser cobrada a discursiva para o CNU. Então, metade português, metade conhecimento, né? O valor da nota, no caso. Praticamente como no ano passado. E é bom se situar, assim, saber o valor da nota, no caso, a pontuação máxima, né? E aí, eu tô com um pouco de dor de cabeça. Aí eu pensei, deve ser porque eu não me exercitei, né? Eu me alimentei bem mal ontem, porque estrada, né? Então comi bastante fritura. E quando eu cheguei em Tupandi, a gente foi almoçar num restaurante e aqui a comida é bem gordurosa, sabe? Porque é da cultura local, assim. E eu tô comendo saudável nos últimos tempos, eu tô tentando pelo menos, né? Então eu comi muito doce ontem e não foi nem muito, mas é mais do que eu tô habitualmente acostumada. E aí não sinto que eu não tô, tipo assim, no meu 100%, sabe? Aí eu pensei, cara, vou ter que dar uma corrida. Mas eu tô... Ai, meu olho. Mas eu não tô conseguindo correr porque eu tô com dor nas pernas, porque eu fiz musculação, né? Então tá doendo ainda, meu corpo inteiro tá doendo. Aí eu pensei, eu vou caminhar. Ai, que delícia esse vento. Nossa, sério, tá um domingo muito agradável. E é bom dar caminhada também.
Às vezes eu não tenho paciência pra dar caminhada, mas é tão gostoso, sabe? Eu sinto que dá tempo de ver os passarinhos, sabe? Gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês é que eu sei que às vezes eu falo algumas coisas no vídeo que são incorretas, minha comunicação não é a melhor comunicação no mundo e às vezes eu até vejo a tempo, sabe? Mas às vezes eu vejo tarde demais, quando o vídeo já tá postado. Então, eu queria pedir a compreensão de vocês em relação a isso. Vocês sempre podem escrever nos comentários, tu falou tal coisa, mas não é isso. Ou tipo assim, o que tu tá falando em tal minuto não tem sentido. Vocês podem comentar, eu sempre vou estar prezando pela transparência e pela veracidade das minhas informações. Não quero ser uma portadora de fake news. Às vezes eu deixo passar porque vocês sabem como o meu tempo é escasso, sabe? Então, editar vídeo, corrigir, isso tudo toma tempo. Então, quando eu vejo que não é uma coisa muito, assim, discrepante, que eu não consigo arrumar depois, eu deixo passar. Porque, às vezes, é mais rápido, às vezes não, é mais rápido pra mim responder nos comentários do que ir lá, gravar a cena de novo, gravar por cima, cortar, escrever no vídeo, sabe? E então queria pedir a compreensão de vocês. Essa é a mesma razão pela qual eu apareço descabelada. Eu não me arrumo pra gravar. Eu vou gravando vida real, como eu tô, sabe? Porque eu não tenho tempo. Minha vida, ela realmente tá dedicada ao estudo, a tentar manter a minha saúde em algum grau e a trabalhar. Então eu não tenho tempo, sabe? Mas eu acho que vocês já me conhecem um pouquinho, né? Pra saber que eu sou meio assim. Mas eu só queria deixar isso enfatizado aqui. Voltei da caminhada, estudei mais 1 hora para redação e decidi que não vou acordar às 4 da manhã. Quero dar as boas-vindas aos novos que chegaram e agradecer a companhia dos que já estão comigo há algum tempo aqui no canal e pedir para que torçam por mim, para que a minha rotina se estabilize um pouco de novo. Eu sei que agora fim do ano é difícil, mas para que eu consiga manter a minha disciplina, a minha constância e vamos junto que um dia vai chegar a nossa vez. Beijo, até semana que vem. Não esqueça de deixar o like!